Graça e paz, de casa em casa até a última casa. Que bom poder uma vez mais entrar no teu lar e compartilhar esse estudo bíblico que hoje está maravilhoso, referindo-nos à pessoa de Zaqueu e como Jesus Cristo entrou na vida de Zaqueu, na casa de Zaqueu e na família de Zaqueu. Reúne a sua família. Nesse momento, você busca aí uma caneta. Eu estou fazendo minhas anotações. Caneta, papel. Porque a cada estudo Deus vai dando para a gente direção, remas, palavras. E é bom a gente anotar para que depois a gente não esqueça, a gente possa relembrar o que Deus tem falado conosco, mas também nós possamos compartilhar com as pessoas que não estão neste momento ouvindo a palavra junto com você. Quero ler o texto da Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus, versículo 5, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo: ele se hospeda com homem pecador? Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que palavra maravilhosa! Vamos orar juntos e logo em seguida nós compartilhamos essa palavra que vai abençoar as nossas vidas. Oremos juntos. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor reserva para estudarmos a Bíblia. Ó Deus, no meio dessa pandemia, no meio, Senhor amado, de uma agenda tão perturbadora, de tantas notícias, Senhor amado, que vem para abalar, que vem para desestruturar, ó Deus, às vezes, Senhor, tirando completamente a paz dos meus irmãos, a paz das famílias, que essa palavra hoje, que essa noite nossa, que esse estudo entre neste lar, arrancando de dentro desta casa todo o nível de perturbação, de desequilíbrio, de notícia ruim, e que essa palavra, que o Evangelho, que é as boas novas, entre, Senhor, neste lar. Ó Deus, e traga, Senhor, esperança, traga salvação, traga direção e uma atmosfera nova, Senhor, possa ser vivida dentro desta casa. Eu abençoo essa família com salvação, eu abençoo com saúde, eu abençoo essa família com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que lindo o texto que nós estamos estudando, o Evangelho de Lucas e a história de Zaqueu. Certamente as pessoas conhecem essa história, é uma história muito conhecida por todos, tanto evangélicos como não evangélicos, mas Zaqueu era um senhor de pequena estatura, uma pessoa baixa, que não era muito alto, e ele era um coletor de impostos. Essa função dele trazia um peso. Ele acabava sendo antipatizado, porque ele era aquele que cobrava os impostos dos moradores de Israel. E ele também, pela impressão que nós temos do texto, ele não era uma pessoa honesta nessa cobrança dos impostos. Era um funcionário aqui que cobrava os impostos e ele não fazia isso com lisura. Era um homem que, segundo o texto da Bíblia, ele não era honesto nas suas atitudes. Então ele criou uma antipatia. E ele ouviu falar que Jesus ia passar num determinado caminho. Escute, Jesus, quando passa por um lugar,
Você pode ser a pessoa que for. Se você tiver o entendimento de aproveitar essa oportunidade. E hoje, Jesus está te dando uma oportunidade. Ele está dentro da tua casa, ele está passando no teu lar. Essa palavra favorece que Jesus entre na tua casa e passe na tua casa. Esse senhor de pequena estatura, Zaqueu, ouviu que ele ia passando e reconheceu que ele precisava conhecer a Jesus, admirar Jesus. Talvez ele nunca imaginava que essa história, que essa iniciativa dele ia acabar do jeito que acabou. Ele fez um esforço, subiu numa árvore e ele estava ali para somente ver Jesus passar. Tem gente assim que se contenta em ver Jesus passar. Vem um dia na igreja ou assiste uma palavra e Jesus simplesmente passa na vida dele. E talvez seja essa a expectativa, fosse essa a expectativa de Zaqueu, ver Jesus passar. Como muitas vezes as pessoas veem um ídolo passar, alguém que ele admira passar, e ele fica assim satisfeitíssimo de ter podido somente ver, ou pego um autógrafo. Imagina que as pessoas ficam alucinadas quando pegam um autógrafo de alguém que eles admiram, um ídolo. Era essa a expectativa de Zaqueu. Jesus ia passando, e quando ia passando, aí o inesperado aconteceu. Jesus olhou na direção de Zaqueu. Você imagina o coração de Zaqueu. Ele está olhando para mim. E não somente olhou para ele, mas ele pronunciou uma palavra na direção de Zaqueu, chamando o Zaqueu pelo seu próprio nome. Saiba que Jesus te conhece. Jesus tem interesse na tua vida. Você não está na sua casa sozinho. Você não está na sua casa vivendo as suas dificuldades, sem que o Cristo de Deus conheça as suas necessidades, os seus problemas. E hoje ele está passando. E ele não vai somente passar. Jesus não vai passar na tua vida, na tua casa, sem marcar a tua história. Eu declaro que hoje você vai ser marcado por Jesus. Eu, aos 19 anos, eu não conhecia esse Jesus como Salvador, esse Jesus pessoal. E um dia eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele marcou minha vida. E até o dia de hoje, ele entrou na minha história e faz parte do meu dia a dia. Faz parte da minha existência, da minha família, e assim vai ser na tua casa. Chamou Zaqueu. E Zaqueu ficou, imagina o coração de Zaqueu, disparou. Como é que ele me conhece? Eu imaginava que eu estava aqui numa posição de mais um. Você não é mais um. A tua casa não é mais um. O teu endereço Jesus conhece. A tua família Jesus conhece. A tua causa Jesus conhece. Chamou e disse ainda assim, olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu decidi e vou pousar na tua casa. Hoje foi o Senhor que decidiu. É certo que você abriu sua casa, é certo que o pastor te estimulou, você está aí participando desse projeto tão lindo de Getsemane, que é de casa em casa, mas por trás disso tudo tem uma decisão de Jesus, de entrar hoje na tua casa. Zaqueu desceu apressadamente, correu para sua casa, e nesse íntere, muita gente começou a murmurar. Olha, toda vez que Jesus se aproxima da gente, tem alguém para querer desconstruir, nos separar de Deus. Toda vez que Jesus se aproxima de uma casa, tem alguém, uma voz, tem uma trama do diabo para querer separar a gente de Jesus. Talvez você já tenha ido a uma igreja e depois, imediatamente, você sofreu uma decepção. Talvez você já em outros momentos, já tentou servir a Jesus e teve uma interferência. Isso é normal. Murmuração. Olha a murmuração. As vozes estranhas, querendo separar, querendo impedir o que ainda ia acontecer. E Jesus está nesse momento com Zaqueu, já era fabuloso, mas essa relação ainda ia se aprofundar. Escute, você está apenas começando no relacionamento com Deus. Ele vai fazer tantas coisas lindas na tua vida. É por isso que essas vozes, é por isso que essas pessoas querem te afastar de Jesus. Porque eles sabem, o diabo sabe, o inimigo da tua história sabe que Jesus vai fazer grande obra na tua vida. Aí ele não ligou para as vozes, nem Zaqueu,
nem Jesus. E a estrada deles continuou. Não fique perturbado por voz alheia. Deixa Jesus continuar fazendo o que ele iniciou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai completar. E naquela oportunidade, Jesus, dentro da casa de Zaqueu, ele disse: olha, Jesus, hoje eu quero restituir todas as pessoas que eu lesei. Porque aonde Jesus entra, ele traz salvação. Salvação. A Bíblia diz, porque todos pecaram e carecem da salvação. Ele entrou na casa de Zaqueu e a vida de Zaqueu foi salva. Mas não somente salvação. A salvação traz consigo uma reorganização na nossa vida, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. O Evangelho traz a salvação e a salvação traz transformação. Zaqueu foi transformado de uma forma tão abrupta que aquilo que ele mais gostava, que era dinheiro, que a sua atitude, que era uma atitude pecaminosa, ele identificou isso, ele disse: eu quero me consertar. E ele disse: olha, se eu fraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Escute, Jesus vai entrar na tua família, vai salvar a tua família, mas também vai eliminar todo o nível de pecado. O pecado traz consequência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Talvez o seu lar esteja vivendo de uma forma que você não deseja. Conflitos, briga, marido, mulher, filhos desobedientes, os meninos se envolvendo com a droga, talvez você na prostituição, as suas finanças nunca dá. Pensa numa casa bagunçada. É a casa que não tem Jesus. Mas Jesus entrou na vida de Zaqueu, salvou Zaqueu e ele organizou todo o seu lar. E toda a casa de Zaqueu foi salva. Sabe por quê? Zaqueu se tornou num elo. Eu quero declarar, você vai ser um elo. A sua vida vai ser salva, a sua família vai ser transformada, mas vocês vão ser um elo para que dezenas, centenas e talvez milhares de pessoas também encontrem a Jesus. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Põe a mão no seu coração. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, coloque a mão no seu coração e faça uma oração depois de mim. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador e assim como Zaqueu te procurou, hoje eu estou aqui também te procurando. Assim como Zaqueu te recebeu na sua casa e dentro do seu coração, hoje eu te recebo dentro da minha casa e também dentro do meu coração. Ó Deus, hoje eu reconheço que eu necessito do Senhor. Eu faço uma aliança com o Senhor. A partir de hoje, serei o teu servo e tu serás o Deus da minha vida, em nome de Jesus. Tem alguém aí na sala? Alguém no quarto? Alguém com você que é crente em Cristo Jesus, está desviado? Esse é o tempo de voltar para a casa do Pai. Eu hoje declaro: seja bem-vindo à casa do Pai. Volte para Deus. A Bíblia diz: reconhece aonde você pecou. Te arrependa e volta para o primeiro amor. Que o primeiro amor entre na tua vida, na tua casa, no teu coração, uma vez mais. Graça e paz.